Amém. Glória a Deus, queridos. Nós continuamos com o tema, né? Hoje é a penúltima parte 11, chamado Face a Face, parte 11. Face a Face, parte 11. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, olha só o que diz ali. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele fala ali no versículo 3, para a gente considerar o quanto Jesus sofreu. Ele foi até o sangue e foi fiel. E nós passamos por certas provas e também disciplinas. E aqui está dizendo que nós chegamos até o ponto final, que é o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Aqui nós vemos dois pontos, que são reações não sábias à disciplina necessária, amados. Sabe, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos de ajustes na nossa alma. Porque por causa de Adão, por causa da queda, há uma necessidade de ajustes. Se você quer ter progresso espiritual, certas coisas precisam sair da nossa vida, certas coisas precisam ser implantadas gradativamente, ajustes necessários. Aí nós permanecemos avançando. E duas maneiras erradas de reagir à exortação é reagir como? Olha lá, é o desprezar. Quantas pessoas que estão no banco rejeitando no seu coração, na sua mente, a palavra pregada. Esse desprezar a mensagem como se não fosse para mim, ou se irritando com a mensagem, ficando nervoso, achando que o pregador está na carne, que a mensagem não é adequada, ou, veja ali, não desmais quando ele foi prendido, se fazer de vítima, se fazer de coitadinho, se fazer de não consigo, isso é muito pesado, essa mensagem está cobrando demais, isso é muito alto, a vida cristã, eu não consigo, entendeu? A pessoa se faz de fraco. Não é isso que Deus quer. Nem que você se revolte com a palavra, e nem que você fique se fazendo de vítima, mas que você receba a palavra com mansidão e diga: Deus, o Senhor está oferecendo uma nova vida, eu não estou vivendo tudo aquilo que eu posso viver em Cristo, eu aceito essa palavra, eu quero que ela trabalhe no meu coração, eu quero essas mudanças, me ajude a aceitar, me ajude a mudar. Puxa, como é maravilhoso um coração quebrantado, um coração arrependido. E é raro. Você sabe que, como fala dos 3/4 lá da semente, são 4 solos, 3/4 recebem a palavra de uma maneira inadequada. Aqui o que nós vemos é a importância de continuar nesse processo face a face com Deus. Ora, ajuste na alma. Ajuste na alma é o efeito de estar face a face com Deus, e o ajuste na alma fará com que você perceba cada vez mais a Deus e permaneça na presença de Deus. Olha só que coisa tremenda, porque o Senhor corrige e ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Queridos, só um pai muito irresponsável que deixará o filho fazer o que ele quiser. Deixe a criança fazer o que ela quiser. O que ela quiser. A criança não será apenas irresponsável. Você será irresponsável por deixar a criança fazer o que ela quiser. Você precisa impor limites. Você precisa corrigir para o bem dela. Porque se a criança é entregue às suas próprias escolhas e ela não tem maturidade para escolher, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma pessoa irresponsável, autodestrutiva, vai destruir ela e a sociedade. Então, um pai que não corrige um filho é mais irresponsável do que a irresponsabilidade que o filho vai se tornar. Então, Deus não é irresponsável e nós pensamos que somos sábios. Nós pensamos que sabemos fazer escolha, nós pensamos que sabemos tudo. Essa é a imaturidade. A gente recebe Jesus e pensa que está pronto. Mas Deus vê e sonda o coração, as áreas que nós não percebemos, e Ele diz: eu preciso disciplinar, e nós não entendemos isso. Não é castigar, porque Jesus levou o castigo,
Não é que Deus esteja irado, é para o aperfeiçoamento, é com amor. É para retirar de nós coisas que nos impedem de chegar à maturidade. São hábitos que são imperceptíveis a nós mesmos, que de alguma maneira está afetando o nosso crescimento espiritual. Que Deus vê. Olha o que ele diz ali. Por isso que ele diz no versículo 1 desse mesmo capítulo, aqui 12: deixemos todo embaraço e pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Então ele trata não só com a questão do pecado. Veja bem, quando você confessa o pecado, aí vem uma luta, aí o diabo diz: você está pagando pelo teu pecado, Deus está cobrando pelo teu pecado. Não é verdade. Nenhuma condenação há para a questão de Jesus. Quando você peca e reconhece aquilo ali diz 1 Coríntios 11:32, que se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Por quê? Porque todo o pecado foi colocado em Cristo e já foi julgado. Não só o pecado, como o castigo pelo pecado foi julgado. Então quando você peca e pede perdão e tem uma luta, não é Deus cobrando o seu pecado. Muitas vezes é uma disciplina para você não cair de novo no pecado. Porque quando Deus perdoa o pecado, a majestade da alma fica inalterada. E Deus vendo que você foi perdoado, mas continua amando aquilo, e continua suscetível àquilo, vulnerável àquilo, Ele começa a disciplinar você, para você não cair mais lá na frente no mesmo pecado. E aí você pensa que você está sendo castigado pelo que você já cometeu e confessou, que é resíduo, que é resquício, que é cobrança de... Não é, aquilo ali já foi coberto com o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus não apenas cobre, como lá no Antigo Testamento, Ele retira todo o pecado. Onde retira, não há mais pecado. Portanto, se você tem que pagar, como os pregadores falam, Deus perdoa, mas você tem que pagar. Ué, se Ele perdoa, você vai pagar o quê? Se você vai pagar, Ele não perdoa. Eu te perdoo 5, me dá o 5 aí. Ué. Então, onde há perdão do pecado, não resta sacrifício pelo pecado. Onde há perdão do pecado, há necessidade de aperfeiçoamento do pecador, que agora não é mais pecador, mas é santificado, mas está no processo de santificação, não é verdade? Deus está santificando aqueles que Ele já chama de santos. E nesse processo, onde não há condenação, mas há necessidade de santificação. Mesmo o salvo e perdoado precisa de aperfeiçoamento. Mesmo o salvo, aceito, perdoado, porque Deus pode dar árvore que dá fruto, pode dar mais fruto. E a pessoa não entende se trabalhar e pensa que Deus está zangado, que Deus está contra ele, que Deus está irado, que Deus está cobrando os seus pecados. Aí a fé vai para o ralo. Aquele momento que ela precisava de fé, veio o diabo diz: isso é porque você pecou, você pediu perdão, mas Deus está cobrando. Aí a fé vai para o ralo. Então Deus não me perdoa. Então Deus está irado comigo. E aí o que acontece se você vê um Deus irado? A tua oração é afetada, porque se você ora um Deus irado, você ora com medo e não com fé. A Bíblia diz: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus, temos fé. Ora, o preço da fé é a certeza de que em Cristo eu sou aceito incondicionalmente. Como é que eu terei fé baseado no meu desempenho? Eu vivo errando na minha condição humana, é ou não é? Mesmo involuntariamente. Então, se a minha fé estiver na obediência do meu desempenho atual, eu nunca vou crescer espiritualmente, porque toda vez que eu for disciplinado para o meu bem, eu vou achar que Deus está zangado comigo e querendo me lançar no inferno. Então, a falta de compreensão da diferença total da disciplina de Deus aos seus filhos. Se um filho erra, você se entristece e você tem que corrigi-lo para o bem dele, mas ele não deixa de ser seu filho. Então o que nós vemos é que se a pessoa não conseguir ver a disciplina como algo necessário e para o bem, o que vai acontecer? Ou ela vai se irritar com a disciplina, ou ela vai desanimar, achando: Deus não me perdoou, eu não sou salvo, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, eu acho que não adiantou nada eu buscar a Deus, porque Deus está zangado comigo e Deus não vai me ouvir mais, e o que eu fiz é imperdoar. E aí entra todo esse pagar, esse lixo, essa mentira do inimigo. A pessoa já está sendo disciplinada, agora fica fraca espiritualmente e se autoculpando e condenando, acabou. No momento que ela devia ser tratada para melhorar, ela achou que ela foi para o hospital porque ela está com câncer incurável, que vai morrer. Naquele momento que ela precisava de fé para sarar daquele carocinho simples, que era apenas para extirpar, uma microcirurgia, mas ela chegou lá e ela se autossugestionou: eu sei porque eu estou aqui,
estou com câncer, estou tudo apodrecido, estou fraco, eu estou morrendo. Então ela começa a se autodestruir com uma coisa que era para sarar ela. E como o diabo se aproveita desse momento, né? Se nós não tivermos compreensão. Porque o diabo, como é que ele tenta nos destruir? O povo é destruído por falta de conhecimento. Olha só. Porque o Senhor corrige o que ama. Por trás de todas essas aflições está um rosto amoroso de Deus dizendo: é por teu bem. Só que Deus não castiga a pessoa, não corrige o filho tacando um câncer na garganta, fazendo ele passar fome e ficar desempregado, sabe? Você disciplinaria teu filho assim? Tacar um câncerzinho na tua garganta para te disciplinar, fazendo você ficar 6 meses desempregado, passando fome? Não, a disciplina de Deus é no Espírito. Veja o que diz aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, os trata como filhos. Você passou pela disciplina, você vai ser tratado com todos os privilégios e resultados da sua fé. Porque a tua fé vai ser restaurada. Quando a infecção sai, o desempenho melhora, não é? Quando essas coisas que Deus trata no nosso caráter, essas cordas são queimadas, o que acontece? A nossa fé aumenta. Por isso que nós somos mais que vencedores, porque depois disso nós saímos melhor. Toda vez que Daniel passava por uma prova, o que acontecia? Ele era promovido, recebia ouro, a nação era impactada. Nabucodonosor reconhecia que o Deus de Daniel era o Deus. Entendeu? José vai para a prisão, muita gente é abençoada, e José sai da prisão e ele é promovido. Muita gente à nossa volta. Paulo foi para a prisão lá em Atos 16, mas o carcereiro e toda a sua família foi salvo. E as pessoas que viram eles louvando e a prisão aberta também ficaram impactadas. Sempre que você está numa prova e passa bem pela prova, sabe o que acontece, queridos? A salvação à sua volta, porque você impacta as pessoas. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, diz que nós somos consolados para consolar lá na frente pessoas. Então naquilo que você é tratado, você se torna mestre. Naquilo que você é tratado, vocês têm experiência para ajudar outras pessoas. É claro que no momento é dor, mas depois é experiência, amados. Aí você vai ter fruto. Olha o que nós estamos vendo, que Deus nos dá paz durante esse trajeto e nos dá fé. Isso é necessário. Olha o que diz ali. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija, mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você vê uma pessoa na igreja que Deus não disciplina? É porque ela não é filha. Mas ele faz tudo errado e Deus nunca fala com ele brinca com Deus, ele brinca com a palavra, ele vive uma vida dupla e não acontece nada com ele. É porque ele não é filho, ele é um espião. Diz que Deus envia o trigo e o diabo envia o joio. Ele está ali infiltrado pelo inimigo só para tentar destruir a igreja. É o que diz o salmista no Salmo 73. Os ímpios estão cada vez mais gordos, cada vez mais prósperos, e eu passando aqui a dificuldade. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Os nossos pais corrigiam o nosso corpo. No nosso corpo ele corrigia. É uma varinha no bumbum. Não é verdade? Os nossos pais nos corrigiam. Agora, quanto mais o Pai dos Espíritos. Como é que Deus nos corrige? Na alma, no Espírito. Veja qual é o propósito de tudo isso. Para vivermos. Tem que ter um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Não é uma coisa tola. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Então estão fazendo o melhor que pode, né? Mas este, para nosso proveito. Mas é mais fácil você passar pela prova, entendendo o porquê e também qual o efeito disso. É para o nosso proveito. Para sermos participantes da sua santidade. Para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, que é o propósito original, lá em Romanos 8:29, diz que Deus está trabalhando para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Certas coisas de Adão têm que ser retiradas da nossa alma. Certos hábitos que não se parecem com Jesus têm que ser retirados. E na verdade, 11, toda correção ao presente, quando você está passando, não parece ser de gozo. Não parece, veja a palavra
não parece ser motivo de alegria. Se analisar o que você está passando, não parece ser motivo de se alegrar. Por isso que Paulo dizia, eu me alegro nas aflições, porque ele compreendia que aquilo era para o bem dele. E quando você compreende que ele é para o bem de você, você consegue se alegrar. Mas aqui está dizendo, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois, esse mais depois, né? Veja, mas depois produz um fruto pacífico. Você vai se tornar mais calmo, pacífico. Você sabe que é no descanso que nós encontramos a nossa força. Aqueles que esperam no Senhor, diz Isaías 40:31, encontrarão descanso. E a Bíblia diz em Hebreus 4, que quando nós misturamos a palavra com fé, nós entramos no descanso das nossas obras e entramos nas obras de Cristo. Então o que é esse trabalhar? É para restringir a carne e liberar o Espírito. É um trabalhar para restringir a carne. Veja. Depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então você vai ser exercitado através disso e aperfeiçoado. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de fazer o bem. Continue impondo as mãos. Continue amando. Continue perdoando. Continue ajudando o órfão, a viúva, o necessitado e os joelhos desconjuntados. Não pare de orar. Não pare de jejuar. Não pare de buscar a Deus. Parece que nada está acontecendo. E fazei veredas direitas para que os vossos pés, que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, não fique zangado, não fique magoado com Deus, não fique chateado com Deus, não fique ressentido, não fique se fazendo de vítima, não fique se fazendo de coitadinho, não diga eu vou sair da igreja, não diga eu estou com ódio dessa igreja, não diga a Bíblia não funciona, não fique chateado. Brotando vos perturbe, ó, e não vai ser só você não, e por ela muitos se contaminam. Então uma pessoa que não sabe passar por isso, é só uma pessoa amargurada, ela devia sarar e acaba culpando o médico que está tentando tirar o caroço, dizendo que quer matar ele. Olha só, esses ajustes necessários nos farão perceber cada vez mais o Senhor, permanecer avançando, ser cada vez mais capaz de produzir fruto. Ai, que coisa maravilhosa é um cristão que é levado à maturidade, porque uma árvore madura, ela produz fruto. O que é o fruto? É a capacidade de ter paz no meio da tempestade, é a capacidade de amar os seus inimigos e perdoar sempre, é a capacidade de confiar em Deus mesmo quando parece que nada está acontecendo, é chegar a essa estabilidade. Maturidade é estabilidade, é mansidão, é tranquilidade, é serenidade, é ser invencível no seu interior. É uma fé firme, uma fé madura, né? Aonde? No caráter. O que essa pessoa ela vai ter no seu caráter? Um bom testemunho. O que ela vai ter na sua mente? Provérbios 11:30. Aquele que sabe ganhar almas. Ele vai ter sabedoria para ganhar almas. Vai ter uma fé esclarecida. A Bíblia diz em 1 Pedro 3 sobre a importância de sabermos explicar a nossa fé para aquele que pedir razão. Chegar para você, escuta, mas por que você vai para a igreja? Você não faz isso, é porque é proibido, porque é pecado. E você pega e diz, não, você vai saber dar razão à sua fé. Aqui, ó, 1 Pedro 3,15. Você vai ter uma fé esclarecida. Você vai ter um caráter santo. E você vai ter unção para impor as mãos com sinais, prodígios e maravilhas, né? Jesus diz lá em João 17:19. Eu me santifico para que eles sejam santos. Você vai ter o quê? Unção, vai estar apto para ajudar de fato as pessoas. A tua oração vai ser um canal mesmo que vai ajudar as pessoas. Por quê? Jesus diz em João 14:12. Quem crer em mim, fará as mesmas obras, porque eu vou para o Pai. Antes de ontem me ligou uma mulher chamada Val, lá em casa, e minha irmã atendeu, e quando eu cheguei no culto domingo, minha irmã falou, olha, tem uma mulher da igreja lá que pegou teu telefone, Val, e falou que o filho do namorado dela, de 16 anos, teve um derrame, para você orar. Eu orei. Ontem ela me ligou. Eu falei, como é que você tem meu telefone? Ela falou, um dia eu passei na frente lá da igreja que você estava, e falei, um dia eu vou entrar nessa igreja, não tenho religião, não tenho nada, mas eu senti de ir. Aí eu fui lá, e você orou por mim, eu tinha uma hérnia de disco, e sumiu. Lembra aquela que nós oramos atrás?
depois do culto, ela foi lá atrás, tinha uma hernia de disco que estava desempregada, ela estava bem abatida, estava desempregada com uma hernia de disco. Ela falou, a hernia de disco sumiu e eu arrumei emprego, então eu senti que você tinha fé. E aí eu pedi para você orar pelo filho do meu namorado. Eu estou ligando hoje para agradecer, porque fizeram novos exames e não tem mais nada. Quer dizer, isto é maravilhoso. Ela pegou o telefone, ela lembrou, 1 ano depois, mas Deus me curou da hernia de disco, mas Deus me deu emprego, eu vou ligar. Ligou, no outro dia ligou dizendo que tinha sumido o coágulo na cabeça do piá. Então, Deus vai começar a dar muito frutos na nossa vida. Uma pessoa que você falar e pôr as mãos, vai acontecer. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.